Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje. Vencer o pecado como Jesus venceu. Glória ao nome do Senhor. Irmão e irmã, devemos orar com grande clamor e lágrimas diante de Deus, para que Ele possa nos perdoar. Os qual, irmão, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia levar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Jesus realmente era um homem como nós. Deus não lhe deu qualquer privilégio especiais ou facilitou o caminho para ele, porque então toda a obra da salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado em sua carne e precisou de ajuda. Seus gritos, lágrimas veementes foram ouvidos, porque ele era genuíno, resultado de querer apenas servir a Deus. Por isso é importante você olhar para Deus, seguir os passos de Deus. Deus, irmão e irmã, ensinou-lhe obediência e deu-lhe a força e a determinação que ele precisava para negar a si mesmo todas as vezes. Aleluia! Quão desesperado estou para obter a vitória. Quão veementes são os meus clamores a Deus. Quão disposto estou a obedecer. Eu quero ser salvo da morte. Para vencer como ele venceu, preciso seguir Jesus em tudo. Também como eu oro a Deus por ajudar na minha situação. As consciências na minha carne e as pressões externas podem surgir como uma enorme montanha. A batalha pode parecer esmagadora, mas eu não estou sozinho. Glória ao nome do Senhor. Graça para ajuda em tempo oportuno. Como obter desta forma? Como obter graça em tempo oportuno? Jesus sabe o que é ser humano, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele se tornou pecado por nós. Hebreus 4, versículo 15. Antes de deixar a terra, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria a eles o Espírito Santo, o ajudador que os guiaria para a verdade. João 14, versículo 16, 17 ao 26. João 15, versículo 26. Glória ao nome do Eterno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, versículo 16. O momento de necessidade é quando eu sou tentado, quando vejo e sinto pecado em minha carne, quando estou lutando para me manter puro e não pecar. Se eu oro por ajuda como Jesus fez, com humildade e gritos e lágrimas, desesperados para obter a vitória e ser salvo da morte, então eu vou buscar ajuda. Aleluia. O Espírito Santo virá e mostrará o caminho a seguir. E o caminho é sempre: sofra na carne, como Jesus fez. Se eu for humilde e disposto a obedecer, Ele me dará a força e a determinação que eu preciso suportar em minha batalha. Ele me dará luz e entendimento para ver como o pecado é hediondo e quão grande é meu chamado celestial. Ele me dará a palavra de Deus como guia, ajuda e armas. Irmão, irmã, você sabe como usar a palavra como uma arma? A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Efésios 6, versículo 17. Hebreus 4, versículo 12. É a verdade absoluta e uma arma poderosa contra o engano de Satanás e do pecado. Aleluia. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, irmão, irmã, sua resposta sempre começou com está escrito. Mateus 4, versículo 1 ao 11. Mas Jesus não citou apenas a palavra. Ele tinha autoridade como usava a palavra de Deus, porque também vivia por ela. Em João 1:14, lemos as palavras: surpreendente de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus poderia ser descrito como a palavra personificada. Toda a sua vida foi um cumprimento da palavra de Deus e, portanto, da vontade de Deus. Glória ao nome do Eterno. Quando leio a Bíblia, eu me preencho com a sabedoria de Deus. É a arma que Ele me deu. Glória ao nome do Eterno. Palavras para usar contra o engano de Satanás, como Jesus fez, palavras que me mostram o que fazer. Palavra de conforto. Eu devo fazer exatamente o que eu leio. Então eu estou empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu imponho totalmente as mentiras e enganos de Satanás e venço todas as tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me torna invencível. Se inicia o terceiro capítulo do tema da mensagem de hoje. Venci o pecado como Jesus venceu.